A Semana Municipal da Primeira Infância, ela faz parte do calendário oficial da cidade, ela não é um evento que acontece um ano e no outro não, ou que dependa, né, da decisão de quem esteja aqui no governo, porque ela é uma política de Estado e ela está prevista em lei. Vocês me ouvem? Então tá. Como eu ia dizendo, a semana ela faz parte das estratégias da política municipal da primeira infância para institucionalizar essa política tão importante que reconhece e valoriza a importância dos primeiros anos de vida de cada um de nós. O tema dessa semana é São Paulo e suas infâncias. E é assim mesmo, no plural, porque a ideia desse ano foi justamente registrar a diversidade, a pluralidade, mas também a desigualdade que marca a infância de mais dos nossos quase 1 milhão de crianças entre 0 e 6 anos que nós temos aqui na nossa cidade de São Paulo. Essa semana ela é organizada no âmbito da Comissão Técnica da Primeira Infância, que é formada por diversas secretarias, e eu acho muito importante a gente frisar isso, que essa atividade, né, essa semana, ela é produto dessa articulação intersetorial, que é fundamental quando a gente está falando de pensar o desenvolvimento integrado das crianças na primeira infância e de suas famílias. Eu vou me apresentar, eu sou Raíssa, eu sou formada em Ciências Sociais, sou parte da carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental aqui da Prefeitura de São Paulo, e estou há alguns anos trabalhando no Núcleo da Primeira Infância, que fica aqui na Secretaria de Governo, que é responsável pela coordenação dessa política juntamente com todas as secretarias municipais. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura dos ombros, cabelos castanhos com algumas mechas, e sou também mãe de 2 crianças pequenas. O tema da nossa mesa de hoje é enfrentamento às vulnerabilidades e violências. E esse tema, em qualquer conversa que a gente tem tido, né, com os profissionais da rede, com qualquer pessoa que faça o atendimento a crianças e adolescentes, é impressionante como todas as pessoas trazem a preocupação com o aumento da violência contra a criança e adolescente. E esse aumento, ele também é registrado nos dados, sejam eles da segurança pública, sejam eles de saúde. Então, a importância da gente reconhecer, falar sobre esse tema e também falar sobre as estratégias de prevenção. Então, esses são um pouco dos objetivos da mesa de hoje e como lidar, né, com essa complexidade desse tema que às vezes é um tabu, às vezes é um estigma, e numa sociedade em que muitas vezes naturaliza essa violência contra a criança e não consegue garantir sequer os direitos básicos de cada uma delas e de suas famílias. Então, para falar sobre esse tema, que como diz a coelhinha Ritoca do livro Não Me Toca Ser Boboca, é um tema meio difícil de entender e muito difícil de falar sobre ele, eu vou convidar 3 especialistas, eu tenho a honra, a felicidade e a gratidão de convidar 3 especialistas no tema, que são pessoas que têm muita experiência no atendimento direto de crianças e adolescentes, que vão poder dialogar muito com as pessoas que estão aqui participando conosco dessa mesa, que são muitas vezes nossos profissionais da rede municipal de assistência, educação, saúde, direitos humanos e tantos outros. E eu vou, então, chamá-los aqui, falar um pouquinho, né, da biografia deles, uma mini bio, mas vocês também encontram a descrição completa de cada um deles aqui na descrição do nosso vídeo. Então, nós estaremos hoje com a Roberta Sampaio Arruda, médica pediatra no Projeto Quixote, ela é pós-graduada em Saúde Integrativa e graduada em Administração de Empresas, ela é especializando em Psicossomática Psicanalítica, também tem a formação no curso introdutório de atendimento psicanalítico da infância e adolescência, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e aperfeiçoamento em clínica interdisciplinar da primeira infância pelo Instituto Sede Sapiense. Nós estaremos também com o Luciano Ramos, historiador e especialista em masculinidade, saúde do homem, paternidades e equidade de gênero, sendo também líder em políticas públicas para a infância. Ele foi eleito em 2021 embaixador da campanha Homens Positivamente da Unesco e acumula a coordenação de materiais metodológicos para diversas agências internacionais, além da elaboração de cadernos, relatórios e documentos sobre masculinidades e paternidades negras e práticas antirracistas na infância. É também consultor do Unicef, da Agência de Saúde Sexual e Reprodutiva das Nações Unidas, autor de livro infantil
com o tema de masculinidade, paternidade, empoderamento racial e antirracismo. E, por fim, também temos aqui a Thaís Barreto Pereira, que é psicóloga e especialista em direitos humanos e lutas sociais, tem experiência com a preparação de candidatos para o processo de adoção por meio de grupos de apoio e reflexão, foi psicóloga residente em hospital municipal, atuou nas unidades de pronto-socorro infantil, internação pediátrica, maternidade, UTIs, possui experiência em serviço de acolhimento institucional, foi psicóloga no serviço de habilitação e reabilitação da Fundação Dorina Noil e atualmente está no Instituto Jô Clemente, onde é psicóloga do Centro de Apoio Técnico à Pessoa com Deficiência, da Delegacia Seccional de Guarulhos, no qual atende pessoas com deficiência e seus familiares, vítimas de violência ou violação de direitos. Cada um dos nossos palestrantes terá em torno de 20 minutos para falar, e ao final a gente abre para perguntas e comentários. Então, pessoal, por favor, registrem aí no chat, a nossa equipe também está acompanhando os comentários e qualquer pergunta que vocês tenham para que a gente possa fazer ao final da fala inicial dos nossos palestrantes e das nossas palestrantes. Muito obrigada. Roberta, é com você. Olá, bom dia a todas, a todos, a todes. O áudio está travando um pouquinho para mim, então eu vou começar aqui a falar, Raíssa, e estou atenta às suas mensagens, qualquer coisa por WhatsApp, tá? Minha autodescrição, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, estou usando óculos e estou na frente de uma estante com alguns livros. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Prefeitura de São Paulo por essa semana tão importante e por aqui estar compartilhando a mesa com o Luciano, com a Thaís, com a Raíssa, sobre esse tema que é essencial da gente discutir mais. Como já disse a Raíssa, é um tema complexo, envolve diferentes fenômenos sociais, diferentes formas de adoecimento, que não tem uma explicação definitiva, nenhuma solução única. E aqui eu vou estar falando de possíveis caminhos de enfrentamento, que são muitos, que não dá para ser isolados e que muitas esferas da sociedade precisam convergir o foco para pensar junto, como estamos fazendo aqui hoje. Eu nasci em São Paulo, passei a minha infância aqui, tenho tios que passam a infância hoje aqui em São Paulo, aqui foi onde eu me graduei, me tornei médica, já passei por alguns hospitais municipal, onde eu atendi, já acompanhei diferentes formas de omissão ou de violência. E o que eu sempre pensava, que é o que chega a um pronto-socorro, ele, além de ser uma camada muito pequena de um todo, é o fim da linha de uma cadeia aí muito grave e que cada vez mais, né, o cuidado, seja na saúde ou em outras esferas, precisam olhar para passos antes, aonde proteger, né? Hoje eu trabalho no Projeto Quixote, uma instituição que está há quase 30 anos, dialogando com diferentes políticas públicas de São Paulo, entrelaçando os cuidados com a assistência social, com a saúde, como um CAPS, um Centro de Apoio Psicossocial Infanto-Juvenil, um SPVV, um Serviço à Proteção de Vítimas à Violência, um CC Inter, que é um Centro de Convivência Intergeracional, e eu acredito que lá, né, como médica, eu consigo perceber esses passos iniciais, mas o que a ciência, a teoria e a prática têm nos mostrado é que a gente precisa cada vez olhar mais cedo. E a gente fala aqui de muitas infâncias, né? É muito importante essa mesa estar no plural. Eu acho que a gente tem que começar a olhar, todos que estão aqui, né, trabalham com a primeira infância, queria conectar também aos que não estão, aos que estão me ouvindo, mas os que estão na linha de frente do cuidado e por isso não puderam estar aqui. Mas eu acho que cada um precisa olhar um pouquinho também para o que está remexendo a gente, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente está aqui hoje falando de 6 anos essenciais de uma vida toda? Quem é essa criança, né, que a gente foi, que não pôde ser?
né, que quis ser e que provavelmente com violência ou com dores tiveram esses fragmentos reunidos e que por isso faz com que a gente hoje esteja aqui cuidando dessas outras infâncias, né? Mas como estamos fazendo isso? Sabemos que a infância, ela por si só já é uma fase de muita potência, mas também de muita vulnerabilidade. O termo vulnerabilidade, né, segundo o Plano Municipal da Primeira Infância, seria a conjunção de tensões e dificuldades para lidar com ela. E quando a gente fala da vulnerabilidade social, a gente acrescenta uma camada a mais, que seria uma dimensão material com uma precariedade na habitação, no acesso aos serviços, na renda, ou seja, está muito relacionado com o termo violência estrutural, que a gente também precisa olhar. E o termo violência, ele por si só, ele já é muito amplo e complicado, porque ele não envolve o ato em si apenas. Ele envolve um reconhecimento a posteriori de que algo foi nomeado como violento. Então, às vezes, até entre adultos, né, todos nós, infelizmente, podemos passar ou passamos por ações em que a percepção de que aquilo foi violento só se dá num tempo depois, às vezes, inclusive anos. E como na infância, em que muitas vezes quem está agredindo, quem está violando, pode ser justamente também a pessoa que está ali, né, que está ali protegendo. Então é muito complicado tudo isso, porque violação é um termo amplo. A gente viola quando a gente invade algo que era para ser inteiro, uma barreira, corpo, um ritmo e até um tempo, porque segundo também o site da prefeitura da primeira infância, a violência seria toda a ação ou a falta dela, ou seja, uma omissão, que impacte negativamente o desenvolvimento físico e psicossocial da criança. Ou seja, a gente está falando de um tempo, né, que pode ser violado tanto quando a gente age, mas também quando a gente deixa de agir. E como disse Caetano, oração ao tempo, o tempo é um compositor de destinos. E como oferecemos hoje, né, num tempo hoje, bons encontros para que tais destinos sejam compostos de maneiras mais saudáveis? E a gente não está falando na infância de um tempo antes do adulto, a gente fala de um tempo outro, é um outro ritmo. É um tempo em que crescimento, desenvolvimento, maturação, tudo isso ocorre simultaneamente e muito entrelaçado com o entorno, né? Já sabemos que o nosso cérebro, a nossa genética, a nossa constituição psíquica, ela acontece conforme vão se havendo boas ou não tão boas experiências vividas. Então é por isso que a gente precisa olhar nesses tempos, principalmente dos primeiros 1000 dias, gestação e 2 anos, e também nesses encontros ou famílias, né? A criança, ela por si só tem esse estado de vulnerabilidade, como eu falei, porque ela é muito aberta, né? Assim como o bebê, para apreender o mundo e assim aprender. Contudo, essa abertura para esses bons encontros com que ela se desenvolva também deixa vulnerável para o que não esteja indo bem, também impacte de uma maneira muito negativa. E não importa quem seja esse outro que esteja cuidando, a configuração familiar, a gente está aqui falando das infâncias, né? É plural, maternidades, paternidades, não importa quem gestou, né? Se é uma família monoparental, homoparental, mas precisa desse outro que se implique nesse cuidado com um ritmo, com um compasso, né? E como fazer quando esse cuidado está descompassado? E que muitas vezes vai ser uma família só, não abarca tudo, a gente precisa da cidade, de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, mas eu estou falando de descompassos, de faltas que vão além do tolerável, né? Quando faltam telhados, e telhados não de uma maneira metafórica, né? No projeto Quixote, nós atendemos crianças que estão passando por tais situações de privação que a habitação pode estar sendo violada. Então, se a gente pensa que a própria casa, que é uma barreira, é violada, então a gente precisa partir ali de um ponto de partida básico
em condições mínimas de dignidade, para a gente compreender que esse cuidado ele precisa ser precoce e olhando a família, a relação, mas sem achar que toda a solução ou toda a responsabilidade vai ser da família. A gente não pode se cegar para toda essa violência estrutural também. E quando, né, a gente pensa nessa aldeia, eu acredito que um dos principais pilares são as escolas. A gente não pode depositar também toda a culpa na pandemia, mas a gente pode aprender com ela que naqueles momentos, né, de privações de bons encontros, as crianças que ficaram em casa perderam a escola, né, que entre muitos benefícios tem um papel essencial de uma experiência de um ambiente mais saudável, um refúgio, inclusive, né, já que a gente sabe que na violência, tanto sexual como psicológica e física, o agressor muitas vezes está dentro do ambiente auxiliar. Então, a gente precisa compreender e fortalecer a instituição escolar, estreitar o diálogo, tanto da saúde como da social com ela, porque a escola, muitas vezes, é o primeiro local em que algo que não está indo bem é percebido. Né? Eu acho que uma das coisas que temos feito no Projeto Quixote são reuniões mensais com as escolas do nosso território, professores, coordenadores pedagógicos, em conjunto com o NAAPA, que é o Núcleo de Acompanhamento e Apoio à Aprendizagem, e também o Cefai, o Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão, muitas vezes também tem outros serviços da saúde, Conselho Tutelar, e a gente percebe que essa sintonia do diálogo nos ajuda a perceber muito precocemente o que não está indo bem e assim proteger a primeira infância. Esse é um tipo de estratégia que eu acredito que deveria ser colocada num cronograma formal para que os professores possam estar em algumas reuniões e que as escolas também recebam mais o saúde como ou SPVV da assistência social. Porque, principalmente nos últimos 2 anos, né, a gente percebeu uma redução da faixa etária das crianças que estão tendo muitas dificuldades na escola, né? São crianças que têm ali corpos adormecidos, mente entorpecidas pelo excesso de lá, e isso é outra violação que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa intervir, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria ainda preconiza que até os 2 anos não haja, né, uma inserção nesse mundo atual da criança, do bebê, só que isso está acontecendo de uma maneira completamente diferente e já sabemos do impacto nocivo de tudo isso. Então, isso seria como a violência é uma ação ou uma falta dela que o desenvolvimento, a gente não olhar para isso, a gente vai estar violando essa primeira infância. Nos disse o pediatra Daniel Becker, na contracapa do livro Geração Ansiosa, a gente precisa de mais on-life do que online, fazendo um trocadilho com a palavra vida do inglês. Um outro ponto que se conecta muito a isso, esse momento, né, que estamos vivendo, é um excesso de diagnóstico, muitas vezes não criterioso, realizado na primeira infância. Então, já se sabe que há um aumento da prevalência, sim, do transtorno do espectro do autismo, de outros problemas do neurodesenvolvimento, assim como transtornos mentais. Contudo, a maneira completamente precipitada, não colocando a criança num contexto ou numa narrativa para se compreender todo o resto daquela vida, é extremamente violento. E com isso, novamente, a gente se cega também as questões sociais. Então, é um privilégio poder estar compartilhando essa fala com um historiador, com uma psicóloga, uma gestora de políticas públicas, mas seria muito bom que mais médicos também tivessem implicados nesse tema. Como disse Emicida, com a voz de Pablo Vittar, a gente precisa permitir que as crianças falem e não apenas as suas cicatrizes. E como a gente tem oferecido espaços como as escolas, mas porém outros, em que as crianças possam se expressar e não os discursos apenas que estão se fazendo dela,
porque se a gente não oferece isso, a gente também está violando, a gente está roubando a voz dessas crianças. No projeto Quixote, como eu falei, a gente tem atendido mais crianças com uma faixa etária menor, tem chegado crianças com 2, 3, 4 anos, com muita dificuldade de estar em grupo, de fala, de brincar, de até usar o próprio corpo. E isso é um fenômeno que acompanha também outras instituições, outros CAPs, escolas têm presenciado isso, e é um fenômeno que vem acontecendo mundialmente. Então, a gente precisa começar a intervir cada vez mais cedo. Isso é bom, por um lado, que as crianças estão chegando, porém, aumentar os fatores de risco para todas essas condições que eu citei. E lá nesse grupo, sem fazer um recorte, né, individualizado de famílias, mas em geral o que temos visto são muitas mães, né, mulheres sobrecarregadas, com uma carga de trabalho tanto em casa como fora, uma família grande, muita dificuldade de acesso às escolas, aos serviços por conta dessas múltiplas jornadas de trabalho. E uma das nossas primeiras ações, né, nesse grupo que é transdisciplinar, em que essa fica junto com seu familiar, é chamar também o pai. De novo, não importa como está se dando, né, a relação dentro da família, a gente compreende que sempre que possível, nesse encontro com brincar, o pai também deve estar presente, e isso tem sido muito bom. Né? Há um grande estudo da Organização Mundial de Saúde, de 2009, que reviu uma série de outros estudos grandes, que fala, dentro de muitas ações, né, na esfera de saúde, para proteger a violência, duas se mostram casos, que são as visitas domiciliares e a educação parental. No projeto Quixote, uma das bases do nosso trabalho é a educação parental, né? Trabalho com a família. A gente compreende, como está acontecendo aqui nessa semana, que falar sobre maneiras mais respeitosas de cuidado, de acessar e cuidar essa família é essencial, né? Tanto para o pai, a mãe, a avó, o cuidador, não importa quem seja, compreenda o que é normal desse desenvolvimento. Então, por exemplo, pode ser imunizador quando uma família chega dizendo que está muito difícil lidar com uma criança de 2, 3 anos, que ouve um não e se joga no chão e faz ali uma birra, e a gente conseguir colocar isso dentro de algo que faz parte do desenvolvimento, e não é por isso que faltariam os nãos, a gente pode ali lidar com aquela situação. Isso a gente percebe que organiza muito e, como diz, né, esse estudo e outros protocolos embasados por esse da OMS, protege contra a violência. E além dessa fala, né, de algo que vai ali mais no cognitivo, na palestra, nesses instrumentos, a gente percebe uma outra que é muito potente, que se dá através da relação e do brincar. Então, nesse grupo, que é um palco da vida, né, em que encontros, desencontros ocorrem, a gente vai percebendo que a partir de uma espontaneidade que vai surgindo ali, a gente consegue, às vezes, com um olhar, ou estando testemunhando uma cena, né, ou amplificando o que está indo muito bem, por exemplo, dizendo, poxa, né, que legal que seu pai está aqui hoje, essa brincadeira que vocês estão construindo aí, né? Ou então, quando a gente percebe que um familiar está tentando ali levantar ali a mão para, quem sabe, puxar, bater naquela criança que não emprestou um brinquedo, a gente legendar aquela cena, né? Emprestar um significado, dizendo, ai, poxa, acho que estão todos aqui, né, lidando com esse retorno a estar em grupo, acho que está difícil para um, para outro, ou seja, é uma intervenção mais oblíqua, pelas brechas, muito parecido como na arte, né? Na literatura, acho que o Luciano muito bem pode falar sobre isso também. É como se a gente conseguisse conectar ali no aqui e agora com algo que está indo bem ou às vezes está precisando, está entre tropeços, né? E isso acontece tanto no grupo como nas visitas domiciliares, né? Que, como a OMS fala,
é uma das estratégias essenciais. O que ela nos diz é sobre aqueles primeiros 1000 dias em que a equipe da enfermagem, agente comunitária de saúde, teria que ir na casa, e isso é algo que São Paulo já faz, mas tem que cada vez mais fortalecer. Mas eu estou aqui falando de um outro momento, de um outro serviço da saúde, que seria um CAPS, né, como também é o Projeto Quixote, em parceria com as UBSs. E com isso a gente consegue perceber in loco as fragilidades e a potência daquela casa, daquele território, quais telhados que estão faltando, né? Mas também quais outros pontos muito fortes daquela casa que favoreçam bons encontros e brincar. Com isso a gente consegue perceber como é a distância da UBS, porque essas visitas elas são compartilhadas com algum profissional de lá. Então, como está o acesso, como é a cartografia, o mapeamento daquela casa e daquele bairro. Isso favorece demais a aliança terapêutica, as crianças passam a grupo e a gente compreende na pele qual que é a situação de vida daquela família. Por fim, né, eu gostaria de falar sobre uma questão que eu acho que a gente tem que começar a se atentar mais, que tem a ver com a questão do território, do acesso, de uma possível violência estrutural que a gente não pode deixar que ocorra. A gente já caminhou demais com a educação inclusiva desde 2015, e a gente sabe que para o atendimento educacional especializado há um condicionamento de 3 diagnósticos para que a criança tenha esse acesso. Mas já se sabe que a intervenção cada vez mais cedo é muito importante e que a gente está tendo faixas etárias menores de situações gritando por ajuda. E não necessariamente se circunscreve num diagnóstico específico. São situações em curso, tanto do desenvolvimento como do diagnóstico, e que a intervenção pode, inclusive, impedir, prevenir que uma patologia se instaure. Então, talvez seja importante, em próximos momentos, a gente começar a olhar para esse acesso na escola que está tendo muita dificuldade de receber essas crianças, assim como o acesso aos serviços, porque muitas vezes são tarifária, a criança ainda não tem um diagnóstico, mas até por conta disso, para que não tenha, teria que ir muitas vezes ao serviço de saúde. Eu acho que um dos pontos principais, né, que foi falado, é justamente que essa infância é um tempo que a gente não perder tempo, é um tempo outro, e é para isso que a gente tem que olhar, para esse compositor de destinos que é o tempo. E muito do que eu falei está muito bem delineado no plano municipal. Acho que a gente teve um pequeno probleminha técnico com a internet da Roberta. Vamos ver se a gente consegue contato aqui com ela para a gente voltar rapidinho, porque realmente está maravilhosa a explanação dela, não só em termos de conhecimento, mas a Roberta é uma pessoa que traz a experiência do dia a dia, né? Ela está com essas crianças e esses adolescentes, né? Que muitas vezes a gente fala abstratamente, né? As crianças e os adolescentes, mas quem está ali no dia a dia, na experiência, para essas pessoas, essas crianças têm rosto, elas têm história, e traz, né, toda essa emoção e essa paixão também desse trabalho. Acho que a Roberta também traz a questão do trabalho intersetorial, né, e o reforço da importância de trabalharmos todas as áreas juntas, os serviços, de colocar de fato todos os recursos, as políticas e os programas que o governo tem a favor e a serviço do desenvolvimento integrado dessas crianças. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para um outro fator importante da intersetorialidade, do trabalho intersetorial, que é também o apoio que ele proporciona para os profissionais, né? É um assunto muito complexo, que não consegue ser superado somente por uma área, por um profissional, e na medida em que a gente fortalece os vínculos e essa rede, os profissionais também se apoiam mutuamente e ficam mais fortes para tomar as decisões que muitas vezes são difíceis e são necessárias.
né? Então, acho que tem essa dimensão do desenvolvimento integrado, né? A intersetorialidade do desenvolvimento integrado para as crianças, para promover um melhor trabalho, um melhor serviço, mas, por outro lado, também tem essa questão, né, do fortalecimento dessa rede entre os profissionais. A Roberta já chegou, então vou passar novamente para ela, para só finalizar, Roberta, e aí depois, ao final, você retorna de novo aqui no nosso debate final. Acho que tivemos aí, né? Foi uma pausa. Raíssa, eu fui continuando, então não sei em que maneira que esse tempo virou um tempo outro aqui. Eu acho que foi. Roberta, Então a gente vou te dizer exatamente. Você caiu mais ou menos quando você estava falando do Plano Municipal da Primeira Infância, que essas questões estavam delineadas lá, mas que também eram necessárias outras coisas que você iria complementar. Sim, acho que estão bem delineados lá, né? Mas justamente, né, por ser esse tempo outro, né, que merece muito essa vida vivida, né? Como o online aqui nos ajuda, porém, olha como nos coloca ali com uma vida, né, que tem outros percalços e como isso pode ser complicado, né, nos 2 primeiros anos. Mas o que eu estava dizendo é que na teoria isso está muito bem delineado no plano e que na prática também tem acontecido, mas no dia a dia a gente precisa garantir que a rede ela esteja aberta, que esteja com uma maleabilidade intersetorial, transdisciplinar, porque a infância não combina com fluxogramas rígidos, a gente não pode deixar o nosso olhar cronificar para esse tempo, que é um tempo essencial, compositor de destinos e que precisa ser muito bem cuidado, cada vez mais cedo, cada vez olhando mais para o entorno, para a ligação e para essa relação com a cidade. Obrigada. Bom, Roberta, muito obrigada. Já falei um pouquinho, então, né, ao final da sua frase, então ao final da sua fala. Então, eu vou passar a palavra agora para o Luciano Ramos. Muito bem-vindo e agora a fala é com você. Olá, tudo bem? Eu estou aqui com uma internet, às vezes dá uma variada, então, caso seja necessário, por favor, me ajudem a entender se está tudo bem, se está funcionando bem, etc. Bom, eu sou Luciano, sou um homem negro, né? Tenho o cabelo raspado, né? Tenho uma barba um pouco grisalha, e estou com uma blusa cinza, né? E estou numa sala que atrás de mim tem alguns papéis e alguns materiais, né? Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo ao convite para estar nessa mesa online, né? Aqui com pessoas tão queridas e tão importantes no tema de primeira infância no Brasil, né? Quero agradecer muitíssimo de novo o convite, né, para estar nessa 7ª semana da primeira infância de São Paulo, né? Agradecer muito ao Unicef, que é o parceiro, né, e que fez o convite, e também agradecer a Prefeitura de São Paulo, né, pelo convite para a gente poder estar aqui nessa agenda. Bom, eu queria dialogar um pouco sobre o tema das paternidades, pensar também acerca do tema de equidade racial, né, e pensar um pouco as prevenções, né, e as proteções às infâncias. Primeiro, acho que vale entender também, né, de que lugar que eu falo. Eu sou especialista, né, e líder em políticas públicas para a infância, pelo Núcleo de Ciência pela Infância e de Harvard, e trabalho há mais ou menos 10 anos no tema de masculinidades e de paternidades para equidade de gênero, e também pensando na política de cuidado com crianças, sobretudo na primeira infância.
Eu queria trazer alguns pontos aqui que nos ajudam a pensar e refletir, né, sobre a proteção de crianças na primeira infância, a partir do olhar das masculinidades e também pensando os elementos relacionados ao antirracismo. Acho que vale a gente tentar entender o seguinte, né? Quando a gente está falando sobre as paternidades e pensando na prevenção à violência contra a criança, é necessário a gente pensar que ainda no Brasil, né, os maiores perpetradores de violência contra crianças no ambiente doméstico são os homens, né? Mas a gente tem metodologias de trabalho, a gente tem políticas públicas específicas para trabalhar homens para que eles se tornem protetores de crianças ainda na primeira infância. Digo isso para a gente pensar o seguinte: primeiro, há dentro do sistema de saúde o pré-natal do parceiro. O pré-natal do parceiro, ele é um super importante que vai fazer com que o homem esteja vinculado à gestação desde o seu primeiro momento, né? E que vai também ajudar e contribuir para que esse homem possa, ao longo de todo o processo gestacional, fazer um acompanhamento do desenvolvimento infantil desde a gestação e que vai contribuir para o desenvolvimento da primeira infância, né, desde o momento do parto, desde o momento do nascimento. Isso vai contribuir diretamente também para que se reduzam as violências obstétricas, né, e, sem dúvida alguma, para que essas mulheres se sintam mais seguras durante o processo gestacional também, até mesmo distante de violências que esses homens poderão durante a gestação dessas mulheres. Outro ponto importante é a gente entender que o pré-natal do parceiro ele também vai contribuir diretamente para que esse homem se vincule à criança desde o processo gestacional, né? E tem elementos que são importantíssimos da gente pensar no que se refere à vinculação do pai desde a gestação, que é a redução de abandonos paternais, né? Porque ainda que esse homem não esteja numa reta com essa mulher pós-nascimento dessa criança, ele seguirá cuidando dessa criança porque ele foi vinculado a ela durante o processo de gestação e os primeiros momentos de vida dessa criança. Aproveitando também que a gente está no agosto dourado, né, que o homem começa a entender qual é o seu papel até mesmo na amamentação, né? E aí, o que eu quero dizer com isso, né? É esse homem entender, por exemplo, que ele pode criar um ambiente seguro, um ambiente tranquilo para que essa mulher consiga, que esse homem tem papel fundamental no descanso dessa mulher para que ela possa amamentar com mais tranquilidade. Né? O que nos explicaria, por exemplo, a gente ter alguns programas empresariais onde esses homens consigam tirar um tempo maior de licença paternidade, que é a licença paternidade estendida, e a gente ainda ter percentuais muito grandes de homens que não aceitam tirar uma licença paternidade estendida, né? É de fato os homens entenderem ou acharem que não tem papel nenhum relevante durante os primeiros momentos de vida dela. Mas, ao contrário, esse homem tem papéis extremamente importantes nos primeiros momentos de vida desse bebê, nos primeiros momentos de vida dessa criança, né? E aí eu acho que cabe a quem trabalha, a quem atua nas diferentes políticas públicas, sobretudo pensando saúde e assistência social, de indicar para essas famílias a importância do homem nos primeiros momentos de vida da criança. Quem nunca ouviu, por exemplo, a frase de é melhor ele realmente tirar só os 5 de licença paternidade, porque homem dentro de casa atrapalha mais do que contribui, né? Essa frase ela é muito comum, porque a gente vive numa sociedade que é estruturalmente machista e se organiza dessa forma,
colocando os homens sempre nesse lugar de o ajudante, e aí eu estou usando muitas aspas para esse ajudante, quando o coloca nesse lugar, e não coloca esse indivíduo como parte do processo. Por outro lado, é muito interessante para os homens ocuparem esse lugar, porque quem ajuda faz quando pode. Isso também está ligado ao privilégio masculino, né? E aí a gente precisa trabalhar de uma forma metodológica para colocar o homem no lugar do cuidado. Aí, gente, tem outro ponto que eu quero trazer que eu acho super importante. Um homem que cuida de uma criança, um homem que se percebe vínculo com cuidado, ele protege. Esse é o ponto fundamental desse nosso diálogo. É um homem que se percebe no lugar de cuidado e de proteção a uma criança, não viola o corpo dessa criança. Um homem que percebe, se coloca no lugar de cuidado com essa criança, está atento a todos os elementos de paternagem, de cuidado específico, né? E a gente vai ter cada vez mais indivíduos atrelados à proteção, atrelados à infância, atrelados ao cuidado. É disso que a gente está falando aqui, né? De como as políticas públicas elas são essenciais para que esses homens se percebam no lugar de cuidado, no proteção, e assim a gente possa ter homens de fato envolvidos com o cuidado infantil desde a primeiríssima infância. Desde a primeiríssima infância. Só que isso não é possível fazer se a gente intersecciona o cuidado. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando a gente faz o diálogo de raça, de gênero, desculpa, né? A gente está dialogando sobre homens no cuidado, a gente também precisa fazer o diálogo de raça. Quem são a maioria dos indivíduos que são atendidos lá na assistência social? São as pessoas negras, né? Se a gente parar para olhar o CadÚnico, por exemplo, quais são, né, os indivíduos que estão lá nos cadastros de CadÚnico? Numa pesquisa realizada em 2022 para o desenvolvimento do programa Primeira Infância Antirracista do Unicef, a gente tinha o dado de que 73,9% das famílias no cadastro único eram famílias negras. Então, a gente precisa pensar em metodologias que apoiem essas famílias negras no cuidado, metodologias que apoiem os homens negros nas suas paternidades. Esse é um ponto extremamente importante. Em 2021, eu coordenei, pelo Instituto Promundo, o primeiro relatório de paternidades negras no Brasil. Ao fazer esse relatório, eu trazia a análise e a importância de falar sobre as paternidades negras, entendendo que as paternidades negras ocupam outros lugares. E aí é super necessário a gente entender esses lugares que a paternidade negra ocupa dentro da sociedade. Vale entender aqui o seguinte: primeiro, o homem negro ele não chega no Brasil para exercer paternidade. Não chega. Os homens negros sequestrados de África chegam nos países onde eles serão escravizados para serem forças brutas de trabalho e chegam para serem reprodutores, que é diferente da paternidade. É diferente de paternidade. A gente tem 150 anos de abolição, menos de 150 anos de abolição de escravatura. Exatamente, a gente tem 135, indo para 136 anos de abolição de escravatura. Nesse sentido, é necessário a gente pensar o seguinte: se esse indivíduo ele não chega para paternar, ele não chega para exercer cuidado referente à criança, né? E aí Fanon vai nos ajudar a entender muito isso, né? Francis Fanon, quando vai perguntar quem é o homem negro, né? O homem negro ele é animalizado pela sociedade, ele não é humanizado. Se um indivíduo não é humanizado, não se olha também para esse indivíduo enquanto pai, né? E aí essa paternidade negra ela está sendo construída passo a passo, dia a dia. Por isso que é importante, dentro da política pública, a gente pensar, a gente refletir e a gente analisar, trazendo metodologias específicas de trabalhos sobre paternidades negras nos cotidianos da assistência social,
da saúde, da segurança pública, né, da educação. Há mais ou menos 3 ou 4 meses, eu tenho feito uma pesquisa e trabalhado com comunidades quilombolas no Brasil, analisando sobre paternidades de homens quilombolas, analisando sobre o que é ser um pai quilombola, né? Para a gente poder pensar o seguinte: as paternidades, elas ocupam espaços diferentes dentro da sociedade. Pensar a paternidade como proteção é um elemento que nos faz também refletir essas paternidades e olhar para essas paternidades. Do que daqui o tempo todo, quando eu estou trazendo todas essas análises, da importância da gente olhar para os homens como indivíduos necessários na aplicação do cuidado. Porque também, quando a gente faz isso, a gente retira a sobrecarga das mulheres no lugar do cuidado. A gente tem uma facilidade muito grande dentro da política pública de responsabilizar e chegar ao ponto de culpabilizar as mães por problemas específicos com crianças, né? Essa criança não está com a vacinação em dia, se culpabiliza a mãe. A criança não está se desenvolvendo educacionalmente como deveria, se responsabiliza e se culpa a mãe. E que lugar que o pai ocupa desse lugar do cuidado infantil? Então, a minha provocação aqui, nesses poucos minutos que tenho, é para a gente poder olhar para o pai, é para a gente poder chamar o pai pelo cuidado. E uma vez em que essa criança tenha a participação desse indivíduo, como é que ela se desenvolve melhor e mais plenamente, né? Então, assim, todo o meu desejo de diálogo aqui, ele ocupa esse espaço. É da gente pensar e da gente olhar para as paternidades, fazendo uma análise interseccional dessas paternidades, dessas masculinidades, no cuidado com a criança da primeira infância. Bom, e aí eu quero aproveitar esses meus últimos minutos para fazer uma reflexão sobre a questão racial e a gente analisar a partir dos elementos de racialidade. Vale a gente pensar o seguinte: essa criança, né, ou essa família da criança negra é aquela da criança negra ou da criança indígena, são aquelas famílias que não têm acesso ao pré-natal completo, né? E isso é uma das primeiras violências que essa criança poderá viver na vida e certamente irá vivenciar. Essas famílias não acessam o pré-natal completo. Eu tenho uma especialista em primeira infância e que atua com o programa Infância Antirracista. Eu sou o programa de primeira infância antirracista dentro do Unicef, que é a Maíra Souza, que ela traz uma reflexão, que é essa ideia de que em muitas situações as mulheres negras não têm acesso ao pré-natal completo. Essa é a primeira violência que uma criança negra vai vivenciar. A segunda violência, ela está relacionada ao parto, né? Que essas mulheres, em sua maioria, vão sofrer violência obstétrica, né? Ali sabe disso, né? Mas o maior índice de violências obstétrica no Brasil, eles são índices relacionados a mulheres negras. Elas são as maiores vítimas de violência. Depois, nos primeiros momentos de vida dessa criança, e aí, assim, por outro lado, muitas famílias também vivenciam, no momento antes do parto, uma busca por vários espaços onde essa mulher poderá parir. Isso também é uma violência. Em seguida, nos primeiros anos de vida dessa criança, ela, seja na saúde, na educação, ou na assistência social, ela vai se deparar com racismo institucional, né? A ausência de espaços de creches, por exemplo, né? Ou depois, quando essa criança entra na creche, ela vivencia também situações de racismo, né? É ali na primeira infância, ainda dentro das escolas, que essas crianças vão vivenciar isso. E depois, faz-se importante
que esse lugar de valorização ou de desvalorização da criança no ambiente educacional, no ambiente de saúde, no ambiente da assistência social, também vão apontar para isso. Mas eu queria, sei que meu tempo está quase finalizando, eu queria trazer uma outra questão. Quando a gente fala de racismo ambiental, é importante entender sobre quais corpos esse racismo ser implementado, né? E na prática a criança negra, né? Porque as crianças negras elas vivem nos maiores bolsões de miséria desse país, de pobreza extrema, onde, por exemplo, em muitas situações vai passar um esgoto na porta da casa dessa criança que vai fazer com que ela adoeça sempre. E aí essas doenças recorrentes, por exemplo, que essas crianças vivenciam. Por outro lado, né, quando chove em grandes centros urbanos como São Paulo, a gente sabe quem serão as maiores vítimas dessas grandes chuvas, né, dessas catástrofes naturais. E aí isso vai impactar diretamente nas vidas dessas crianças e nas doenças que essas crianças recorrentemente terão. E aí a gente entender que o racismo estrutural que coloca e institucional que coloca essas famílias o tempo todo em situações de vulnerabilidades afetam também as vidas dessas crianças e eles serão definidores de quem vai viver e de quem não vai viver, né? E, sobretudo, o quanto é importante a gente atuar na perspectiva de prevenção a essas situações, porque elas também vão vulnerabilizar diretamente as crianças. Sei que meu tempo acabou, agradeço e estou aqui para a gente poder dialogar. Luciano, muitíssimo obrigada por todas as contribuições. Acho que a gente ter esse tema da paternidade, do racismo, do gênero é fundamental, né? Não tem como a gente discutir infâncias e violência sem tocar em gênero e raça, né? E nas desigualdades sociais que também nos, né, perpassam a nossa sociedade como um todo. Eu tenho aqui alguns comentários do nosso chat que eu gostaria de fazer e convido vocês também para fazer não só comentários, gente, mas também perguntas para essas pessoas maravilhosas que a gente tem aqui, né? Logo mais eu vou chamar a Thaís Barreto, falando sobre a perspectiva das pessoas com deficiência, das crianças com deficiência. Então, aproveitem esse momento para a gente poder fazer algumas perguntas para os nossos palestrantes. E eu queria só fazer alguns comentários, né? A Natália Mourão falou em relação ainda à fala da Roberta, né? Que durante as visitas domiciliares se entende muito sobre o comportamento e as falas daqueles que estão sendo atendidos, e ela complementou também que é como se essas visitas ampliassem a visão sobre os acontecimentos que se passarão, dando entendimento a eles, né, reforçando a importância que a Roberta tinha destacado, né, das visitas domiciliares e do papel das equipes de saúde. A Elaine também ressaltou, Roberta, né, que a sua fala foi muito pertinente, precisamos ter um olhar para todas as crianças, principalmente aquelas que têm alguns tipos de comportamento que não são considerados típicos, né, e que não têm muitas vezes laudos ou um diagnóstico definido. E agora falando sobre a sua fala, Luciano, também repercutiu bastante aqui no chat, a gente tem algumas questões, então, alguns comentários. Então, a Camila Oliveira fala que a impressão dela é que o homem não tem tanto tempo e nem proximidade necessária, sequer para gerar esse vínculo afetivo. A Adriana Alvarenga, nossa parceira aqui do Unicef, também ressaltou um ponto da sua fala, Luciano, um homem que cuida de uma criança protege, né? Então, quer dizer, a importância, né, de olhar para esses homens também nesse papel do cuidado, de protetores, e não só como os perpetradores de violência, né? A Andréia Pedreira falou que é difícil para um homem tornar-se pai quando nunca teve um pai ou uma figura masculina como exemplo positivo. Muitos sofreram diferentes tipos de violência durante toda a vida. Acho que essa é uma questão fundamental, né, Andréia? Quer dizer, quais são as referências que a gente tem dentro dessa sociedade que coloca o homem nesse outro lugar? E muitas vezes não é só uma coisa da sociedade, né? A gente sempre fala do outro, né? Mas nós também, quantas vezes nas nossas relações familiares, pessoais e profissionais, a gente também reproduz, mesmo sem querer, essa visão e esse papel do homem. Quantas vezes a gente olha para alguma criança fazendo alguma coisa na rua e pensa, ou fala e verbaliza, essa criança não tem mãe?
eu gostaria que a gente, como sociedade, pensasse, né? Essa criança não tem uma mãe, não tem um pai, não tem um cuidador, uma cuidadora, uma pessoa de referência para ajudá-la, mas eu trago isso para a gente sentir quanto isso é arraigado em todas nós e todos nós, né? Mesmo quando a gente está fazendo o debate, quando a gente tem acesso ao conhecimento, como que essas normas sociais, elas são fortes e também condicionam a forma como a gente atua. E muitas vezes os profissionais também no seu trabalho acabam colocando o homem nesse lugar que a sociedade dá a ele e se dirigindo para as mulheres, como se elas fossem as únicas responsáveis. E aí trazer, né, Luciana, a fala que você trouxe, que eu achei também muito bacana, do auxílio, né? Quando você é um auxiliar, você tem o privilégio de escolher entre fazer e não fazer. E isso é fundamental, né? Os homens, eles não são auxiliares. Eles são parte, igualmente como as mulheres. Então, depois eu leio alguns outros comentários e, né, reforço aí o convite para as perguntas e chamo a nossa terceira palestrante, Thaís Barreto Pereira. A palavra está com você. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falar desse tema tão importante. Eu sou a Thaís, eu sou uma mulher negra de 1,60 m, tenho cabelos crespos na altura dos seios. Hoje eles estão soltos, eu visto uma blusa branca, uma calça verde, ao meu fundo uma parede branca e em primeiro plano um sofá preto. Meu sinal em libras é a letra T, direcionada para a bochecha direita, porque quando eu sorrio forma-se uma covinha desse lado. Bom, quero agradecer o convite, né, da Raíssa e da Amanda ao Instituto João Clemente para vir aqui compor essa mesa com pessoas tão ilustres e falar, né, desse tema que é relevante e que nos é preocupante enquanto rede de proteção, enquanto sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Para iniciar esse debate com vocês, eu preciso retomar alguns conceitos. Eu trouxe uma apresentação para esquematizar algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou pedir para que a apresentação seja projetada. Pode passar. Bom, só apresentando um pouco do Instituto João Clemente, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e que atua há mais de 63 anos na inclusão social de pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras. Pode passar. Nós temos hoje no Instituto 4 eixos estratégicos, sendo a prevenção e promoção da saúde. Somos um serviço de referência nacional na triagem neonatal. Atuamos também na inclusão social, com o AEE, inclusão profissional de pessoas com deficiência, consciência e inovação no ensino e pesquisas na área, e também com a defesa e garantia de direitos dessa população. Pode passar. Pode passar. E aí, para falar com vocês sobre a temática, a gente precisa conhecer ou rever alguns conceitos quando a gente vai falar de violência ou de prevenção à violência contra crianças com deficiência. Por quê? A gente precisa compreender que pessoas com deficiência sempre fizeram parte da nossa sociedade. Só que a maneira como elas eram entendidas, as ideias que se tinham sobre esse grupo e que persistem até hoje, impactaram significativamente na experiência de vida dessas pessoas, isso desde o nascimento. Por isso, a gente precisa compreender as principais formas de pensar deficiência e que podem ser agrupadas e nomeadas como modelos de concepção de deficiência. Os mais antigos remontam aí desde a Idade Antiga e que são pautados na religião e na caridade e entendem a deficiência como um castigo, uma maldição, algo de uma ordem espiritual. E este pensamento resultou em extermínio social, isolamento deste grupo. Inclusive, crianças eram exterminadas quando, ao nascer, era identificada ali alguma deficiência. E em outra face, né, quando não eram mortas, essas pessoas, essas crianças eram alvos de ação de assistencialismo e de caridade. Pode passar.
A gente tem uma outra forma de conceber, que é o modelo médico, que olha a deficiência como uma doença, um corpo que tem um defeito, que foge de um padrão de normalidade. Então, tem o corpo que é visto como normal, que é o corpo sem deficiência, e a deficiência vista na outra face como um corpo anormal, portanto, ele é imperfeito, ele é incapaz, né? E aí, isso produz um pensamento de olhar a deficiência como uma tragédia pessoal. Aquela pessoa deu o azar de nascer com um problema de saúde, né? Pode avançar. E aí a gente tem também uma outra forma de conceber a deficiência que é pautada no modelo social e que foi discutido e pensado pelas próprias pessoas com deficiência e que aponta que o problema da deficiência não é a lesão em seus corpos, mas todas essas visões anteriores, religiosas, caritativas, médicas, que produziram um processo de exclusão social por meio de um capacitismo estrutural. O capacitismo está para as pessoas com deficiência, assim como o racismo está para as pessoas negras, assim como o sexismo e o machismo está para as mulheres. E que isso acaba resultando em barreiras que dificultam a participação social das pessoas com deficiência na sociedade em igualdade de condições. Pode passar. E se a gente tem uma forma estrutural que dificulta ou que limita a participação desse grupo, a gente fala também da necessidade da integração desses fatores, né? Porque, como a gente já disse, existem as desigualdades econômicas, as desigualdades racial, igualdade de gênero e também, né, a imposição sobre as pessoas com deficiência do capacitismo. E a junção de todos esses aspectos faz a necessidade de políticas públicas intersetoriais para atender as demandas desse grupo. E aí a gente começa um debate do que seria hoje o modelo biopsicossocial da deficiência. Pode passar. Nessa perspectiva, a gente entende que a deficiência ela é parte da diversidade humana. Eu vim aqui e falei para vocês que eu sou a Thaís, uma mulher negra. Eu poderia ser a Thaís, uma mulher negra com deficiência, mais uma característica da minha vida. E a pessoa com deficiência, dentro da sua experiência de vida, ela é atravessada por diferentes fatores, né? Todas essas concepções que a gente discutiu e também as barreiras que foram se estruturando dentro da sociedade e que impedem ou limitam a sua participação social. Então, a gente precisa compreender que a experiência de vida da pessoa com deficiência ela é atravessada por este conjunto de coisas. E isso acompanha a pessoa com deficiência desde o seu nascimento, ou como o Luciano falou, até antes do seu nascimento, né, até a velhice. Pode passar. Só que a gente tem que entender que essa é uma narrativa que ainda segue em disputa, né? A gente não superou os modelos anteriores. É comum, muitas vezes, que nos nossos serviços a gente ainda receba famílias que vão dizer assim: ah, o meu filho é a minha bênção, né? Ou eu recebi o diagnóstico, o médico me disse que o meu filho não vai depender de mim pro resto da vida, não vai fazer nada sem mim, né? E hoje a gente precisa entender estas concepções para inclusive ampliar o debate e falar da necessidade de interseccionar a deficiência com outras categorias de análise. Pode passar. Eu trouxe alguns exemplos para vocês dos impactos, né, dessas concepções na vida de crianças com deficiência e de pessoas com deficiência de uma forma geral. A gente já teve, por exemplo, competição do bebê mais perfeito, né? Imagina qual era o perfil do bebê mais perfeito. Pode passar. A gente já teve dentro do nazismo experiências, né, de eutanásia que se iniciaram, vários dos experimentos nazistas com corpos com deficiência. Pode passar. E para a gente refletir um pouco do impacto dessa concepção, por que a gente precisa analisar isso em nós, né? Se eu tenho uma jovem com deficiência física, ela precisa ter o acesso a uma biblioteca e ela depara com uma escada para acessar esse espaço. Pode passar. Numa visão médica,
a pessoa vai partir do entendimento de que, por ter uma deficiência, ela é incapaz de subir as escadas. Pode passar. Mas, numa perspectiva social, a gente vai discutir que o edifício foi projetado sem acessibilidade para as pessoas com deficiência, e é isso que limita o acesso desse grupo. Então, aqui, a gente tira a questão da deficiência da pessoa e a gente traz para o coletivo, para o social. Então, se o edifício foi construído sem acessibilidade, como que a gente vai garantir a participação desse grupo? A gente vai abrir um processo para reestruturar o acesso dessa biblioteca, a gente vai trazer a biblioteca para que essa pessoa possa participar, como que a gente vai fazer? Pode passar. E aí, para a gente se questionar mesmo com isso, né? As implicações que essas modalidades de ação, que essa forma de pensar a deficiência tem sobre o impacto, principalmente das crianças, né? Pode passar. Bom, se a gente for pensar os principais marcos legais, não vou me estender nisso com vocês, a gente vai ter o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, que vai, inclusive, definir que a pessoa com deficiência é aquela que tem, sim, o impedimento de natureza física, mental, sensorial, intelectual, mas na interação com as barreiras que ela encontra para exercer a sua participação social. Então, esta visão biopsicossocial, essa concepção de deficiência que eu falei para vocês, ela está na legislação. E é por isso que a gente precisa fazer uma autoanálise de como é que a gente enxerga, né, como que a gente percebe as pessoas com deficiência quando a gente vai atender. Justamente para que a gente possa ter uma melhor intervenção e para que também a gente possa reconhecer situações de violência. Pode passar. Então, hoje, a partir desse viés, quem são as crianças com deficiência? Pode passar, elas são sujeitos de direitos, que têm autonomia, independência e, principalmente, que têm a possibilidade, a capacidade de fazer a sua autodefensoria. Crianças com deficiência podem ser estimuladas desde o início para que elas ocupem espaços políticos e para que elas defendam seus próprios interesses, os seus direitos. Pode passar. Pode passar. Bom, não vou me estender na questão dos tipos de violência, de conhecimento de todos, acredito, as questões de violência física, psicológica, sexual, de negligência, mas gostaria só de reforçar também, a Roberta falou muito da violência estrutural, gostaria de reforçar com vocês também a questão da violência institucional, principalmente quando a gente pensa no atendimento a crianças com deficiência. A gente corre, a gente presencia no dia a dia, falando como uma profissional que está dentro de um serviço de repressão, que é uma delegacia, a revitimização de crianças dentro dos serviços, né, seja por omissão ou seja, né, por ações equivocadas por parte dos serviços que deveriam estar ali fazendo a proteção. Pode passar. Pode passar. Algumas coisas que a gente precisa considerar, a gente vai falar especificamente de violência com deficiência. As crianças com deficiência têm maior risco de vitimização, de serem vítimas de violência. Ter deficiência é um fator de risco para situações de violência e violação de direitos. Então, quando eu estou atendendo uma criança com deficiência, eu já tenho que estar com o radar ligado para qualquer tipo de situação que possa vir a ocorrer com aquela criança. E isso por conta da assimetria de poder nas relações, a gente já tem uma sociedade que estruturalmente olha para a criança como um indivíduo que não tem voz, né? As barreiras que a gente já discutiu e os estereótipos capacitistas. O impedimento funcional, a lesão que aquela criança tem, ela pode sim, em alguns casos, dificultar a reação à violência. Por exemplo, uma criança surda, se ela não tem acesso a um intérprete, se ela não foi ensinada, né, a falar em libras, ou uma criança com um nível de suporte maior, não verbalizada,
grávida, se ela não tem um recurso ali para se comunicar, né, ou um profissional que esteja habilitado para reconhecer, fazer a comunicação de forma adequada com aquela criança, ele pode ter dificuldade de entender ali que ela está sofrendo uma situação de violência. Já foi dito aqui, né, que a maior parte das violências ela ocorre dentro de casa, por pessoas próximas, com confiança, mas eu gostaria de levantar um ponto enquanto protetiva, que nas nossas políticas públicas de proteção há um caráter familista, né? A família ela acaba assumindo grande parte das funções que deveriam ser de responsabilidade do Estado. E aí, quando algo dá errado, a família é a primeira a ser culpabilizada, né? E muitas vezes, quando a gente vai analisar a situação, os direitos dessa família como um todo, eles já vinham sendo violados. Pode passar. Pode passar. Eu trouxe alguns dados para vocês, muito rapidamente, para discutir a questão da violência contra crianças com deficiência. O último número que a gente tem sobre a quantidade de pessoas com deficiência no Brasil é da última PNAD contínua de 2022, onde a gente tem aí mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Sendo que quase 5 milhões estariam entre 2 e 19 anos. Vejam, essa pesquisa é o dado mais atualizado, mas a gente só contabiliza a partir dos 2 anos, sendo que a gente sabe que muitas crianças têm a deficiência identificada antes disso e não estariam aí nessa contagem. Então, o primeiro dado para a gente discutir é que a gente nem sabe quantas são as crianças com deficiência no nosso país hoje. A gente tem o dado mais aproximado, que é este. Pode passar. Quando a gente olha dados de violência contra a infância no Brasil, pode passar. Nós temos os últimos números, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi recém-lançado agora em julho, apontou que em 2023 foram registrados mais de 61 mil boletins de ocorrência de estupro com vítimas entre 0 e 17 anos. O Disque 100, que é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, em 2023 apontou que a cada 17 minutos uma denúncia de violência sexual contra criança e adolescentes foi registrada. A Childhood, em 2019, já apontava, né, que apenas 10% dos casos eram notificados. E meninas, nos principais canais de registro, são as principais vítimas. Isso são dados gerais sobre violência contra crianças. Pode passar. Quando a gente intersecciona infância, violência, deficiência, em 2013, 11 anos atrás, a Unicef já apontava que crianças com deficiência, elas são 4 vezes mais vulneráveis a se tornarem vítimas de violência. Em 2013, quando a Unicef dizia, se a gente interseccionar ainda mais dentro do grupo das crianças com deficiência, aquelas que têm deficiência intelectual, elas possuem um risco de até 6 vezes maior de sofrerem violência sexual comparado a crianças sem deficiência. E aí, em 2024, a gente tem o Atlas da Violência, que pela primeira vez faz a intersecção de deficiência, raça e gênero. E aí a gente tem a predominância da violência sexual em meninas e mulheres com deficiência intelectual. O que eu quero dizer para vocês? A gente não tem como mensurar o impacto da violência em crianças com deficiência, porque faltam dados. A deficiência, na maioria dos dados que são produzidos hoje sobre violência contra a infância, não interseccionam a deficiência. Eu sei que hoje meninos negros morrem mais, têm uma morte mais violenta, isso é um fato. Mas quantos deles têm deficiência? Como eu vou trabalhar com um jovem, com uma criança negra, com deficiência intelectual, o risco que ela tem, se eu nem conheço qual é o risco que ela tem, né? Se eu nem sei estatisticamente como esse fenômeno ocorre. Então, a gente tem uma grande subnotificação do dado e a deficiência ela ainda não é considerada como categoria de análise. Pode passar, eu sei que com o meu tempo estourado, só para finalizar com vocês, eu queria deixar uma reflexão. Quando a violência ela atinge o corpo de uma criança, é sinal que a gente falhou.
E a gente falhou coletivamente enquanto sociedade, já que a função de proteção, segundo o ECA, ela é compartilhada. E a gente falha, pode passar, quando a gente questiona o relato da criança e a gente trata ele como se ele fosse de menor credibilidade, como é o caso de crianças com deficiência, quando a gente não aborda o tema da violência sexual com crianças com deficiência, porque a gente acha que vai hipersexualizar. A gente trata a criança com deficiência ainda, por conta daqueles estereótipos, como um anjo, aquela eterna criança. Quem é que vai fazer mal para um anjo? Para a criança especial. E a gente esquece daquele caráter de sujeito de direitos. A gente desconsidera as adaptações que são necessárias, seja na comunicação, no espaço físico, e principalmente, a gente confunde o nosso objetivo nesses atendimentos enquanto rede protetiva, né? A gente esquece que o nosso papel muitas vezes é o de acolher e o de intervir, né? E não de investigar. Este papel, ele cabe à polícia, né? Pode passar? Eu vou finalizar. E aí, acho que se eu poderia deixar uma mensagem e falar com vocês mais a respeito, é que se tem algo bom nisso, né, de que a violência ela pode ser prevenida. E as ações de prevenção com crianças com deficiência, elas podem ser trabalhadas desde o nascimento. E elas envolvem ações com as próprias crianças, com as famílias, né, e também com a rede de serviços, com as comunidades, algo que a Raíssa disse aqui no intervalo, a gente rever as nossas normas sociais, né? Porque isso ainda tem um impacto significativo sobre os casos de violência. Não vou me estender mais para não extrapolar o tempo do nosso debate. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Thaís. Foram 20 minutos exatos, todo mundo cumpriu o tempo, eu não precisei nem ficar avisando, então agradeço muito por isso. E gostaria de trazer, então, alguns comentários que a gente teve no chat e também recebemos 2 perguntas que eu vou passar para os nossos palestrantes. Então, antes das perguntas, alguns comentários. Então, a Andréia Pedreira, ainda falando sobre a fala do Luciano, né? Ela disse que é difícil para um homem tornar-se pai. Ah, não, essa eu já li, desculpa. É da Camila Oliveira, né, em que ela fala que o pai devia ter uma licença igual à da mãe e ser envolvido nos cuidados, mas a própria estrutura social vai empurrando o homem para longe desse lugar, que é o que a gente estava comentando. Ela fala também que hoje já mudou bastante, mas ainda temos muito a melhorar. A Marilda Tormenta fala da paternagem, o cuidado que deve estar sempre presente nas rodas de conversa, nas palestras, e também, né, Marilda, naquilo que eu falei, né, no direcionamento e no reconhecimento daquele homem que está ali como uma figura principal também, né, são os dois, não é só a mãe, não é só o pai, né, e também direcionar o nosso olhar, quantas vezes o nosso corpo também nos trai, né, quando a gente direciona, né, o olhar para um e não para o outro. A Pri Melo diz que às vezes as mães, né, ela é uma mãe também, ela fala, nós mães precisamos ter a sabedoria e estratégias para chamarmos os pais para ser presentes nas responsabilidades e não só, né, nesse lugar do sustento, do provedor. A nossa coordenadora aqui do Núcleo da Primeira Infância, a Elisete, minha colega, diz que é preciso romper esses padrões desiguais. A Mona Lisa faz uma pergunta, mas eu vou fazer daqui a pouco, Mona Lisa. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns comentários, e temos alguns comentários também em relação à sua fala, Thaís, sobre a questão, né, Andréia Pedreira, ela fala que a acessibilidade já é uma luta, mas o ideal era ser universal. O que é bom para uma pessoa com deficiência é bom para todos, da mesma forma que uma cidade boa para as crianças é boa para todos. A Marilda Tormenta coloca que a primeira infância deve ser obrigatoriedade da sociedade, e temos aqui algumas outras perguntas. Então, já vou passar aqui para as perguntas. A primeira da Adriana Alvarenga, do Unicef, ela direciona essa pergunta ao Luciano, perguntando se ele poderia dar algumas dicas práticas sobre como os profissionais que estão nos serviços podem lidando com as crianças, podem ter uma postura antirracista. A outra pergunta também para o Luciano é qual foi a pesquisa que ele mencionou em 2021. Então, depois o Luciano pode responder essas 2 perguntas. E para você, Roberta,
A Adriana também, Alvarenga do Unicef, pergunta, né, como os diversos tipos de violência podem afetar a saúde mental das crianças na primeira infância e que diferença isso faz ao longo da vida. A Zulmira pergunta, do SASF, Cidade Ademar 2, ela pergunta, quando você falou, Roberta, né, e a Thaís também mencionou isso, né, a importância do trabalho em rede, das estratégias, ela pergunta como seria uma ação ou uma estratégia eficaz para fazer uma aproximação com as escolas que são tão importantes. Eu vou passar essas duas, primeiro para a Roberta e para a Thaís, falar um pouquinho dessa rede intersetorial, dos serviços, e depois a gente vê com o Luciano as outras duas, porque eu acho que ele caiu de novo, a conexão dele estava bem ruim, ele está em trânsito, então daqui a pouquinho a gente vê se ele consegue voltar. Bom, acho que agora minha internet está um pouquinho melhor, né? Em relação a essa estratégia em rede, né, com as escolas, como eu falei, eu acho que é um ponto essencial, né, da assistência social, da saúde, está mais entrelaçada com a educação. Então, eu acho que um dos pontos são diálogos periódicos, né, já num cronograma aí do planejamento escolar e desses outros serviços, em que a gente possa discutir casos, pensar nas dificuldades, né, nas possibilidades, isso que a gente tem feito no Projeto Quixote mensalmente, e também com visitas às escolas. A gente tem duplas de profissional ido até as escolas para conversar e para perceber em loco como essa criança está e quais são também as dificuldades, e também levar as escolas para os outros serviços, porque aí elas conseguem compreender o cuidado que está sendo feito lá e, né, e como isso pode, de certa maneira, dialogar com o que é feito nas escolas. Eu acho que esse é um dos pontos, mas também outros, né, como a escola receber profissional, né, da saúde, da assistência social, para, por exemplo, conduzir rodas de conversa, rodas de interação através da arte do brincar com os familiares, como a gente faz semanalmente no Quixote em diversos grupos. Isso muitas vezes poderia ser transposto para outros locais. Eu penso que estratégias como essa seriam muito importantes, né? Porque, emendando com a outra pergunta, a ideia é perceber algo quando não está indo bem. Então, muitas vezes, a criança que está sofrendo algum tipo de violência, né, e como eu falei, né, no início da minha fala, elas são muito diversas e elas também envolvem uma não ação pensando naquele desenvolvimento da criança que está em curso. Então, a negligência, um olhar não atento e sem uma responsividade para aqueles cuidados, tudo isso poderia prejudicar. Então o impacto ele também é muito amplo, mas a ideia é perceber, né, uma criança que está com um atraso de fala, que está com um brincar que está empobrecido, por que será? O que está acontecendo também na casa dela? Como que a gente pode ali ir melhorando, né, essa maneira dessa criança se expressar para a gente compreender, né? Acho que é isso. Ótimo, Thaís. Roberta, se a Thaís puder complementar, acho que seria importante também, Thaís. Uma coisa que a Roberta falou que é interessante é olhar para o nosso território, para as pessoas que estão no nosso território, como potencialidades, né, para o nosso trabalho, para as nossas intervenções. E olhar para a rede de serviços, né, não só como um aglomerado de serviços, mas como uma rede viva mesmo, né, de que ela vai se fortalecer à medida que essas conexões forem sendo feitas, né? É quase que a gente pensar em vários ingredientes dentro da panela, mas que não vai virar, a receita não vai ficar pronta se a gente não ligar o fogo, né? Se a gente não acender ali a coisa. Então, eu iria muito por esse caminho, acho que do que a Roberta trouxe um pouco da própria experiência dentro do Quixote, que é tentar essa aproximação, né? Ora, as pessoas que são acompanhadas, das crianças que são acompanhadas no serviço, mas também tentando identificar quais as questões que aquela escola traz, como que a gente pode compor ali
como proteção mesmo, né? Para prevenir outras situações de violência com outras crianças. Então, como que a gente pode, dentro do espaço escolar, dentro da nossa perspectiva de rede de cuidados, né? Bom, gente, eu tenho mais alguns comentários e perguntas, e eu gostaria também de agradecer mais uma vez a presença dos nossos profissionais da rede municipal. Claro, agradecer a presença de todas e todos, mas também, né, o pessoal do CAP, CCA, SASFES, SPVVs, SEIS, NAAPA, UBS e também o pessoal da cultura, né? Muitas vezes a gente também, no nosso discurso, né, a gente acaba reduzindo o atendimento a crianças e adolescentes nas áreas de assistência, educação, saúde, mas tem toda a rede de direitos humanos, tem todo o sistema de bibliotecas, os equipamentos culturais. Então, agradecer também o pessoal da cultura, que desempenha um papel fundamental, né, proporcionando espaços saudáveis, educativos e de qualidade para as crianças e para os adolescentes. Bom, alguns outros comentários que a gente recebeu aqui no chat, né? O pessoal está parabenizando vocês pelas temáticas, pela sensibilidade, pela urgência que a gente precisa de ter nesse investimento e na acessibilidade. Né? Essa foi uma fala da Marli Zafira. A Marli também ela trouxe uma questão, né, dessa relação e dessa intersetorialidade com a gestão escolar, mas eu acho que vocês já falaram um pouquinho na resposta anterior. A Natália, da Vigilância, Thaís, ela diz que na notificação de violência no SINAM até existe o campo, né, para identificar se a pessoa possui algum tipo de deficiência, que a qualidade dessa informação ela vem melhorando ao longo do tempo, mas que ainda temos um longo caminho para percorrer, né, Thaís? Eu acho que isso que você traz, né, quer dizer, da invisibilidade dos dados, já é uma violência em si, né? Quando a gente não consegue nem evidenciar o tamanho e a dimensão dessas questões, eu acho que também, né, é bastante complicado. E o Cassiano, aqui, que faz parte também da equipe do Núcleo da Primeira Infância, também ajudando muito na organização dessa semana, ele tem uma pergunta para vocês, que é quais as possibilidades que vocês enxergam para a superação da violência intergeracional. Então, agora eu não estou mais vendo vocês aqui na minha tela, ótimo. Então, ele faz essa pergunta. O pessoal da Prefeitura de João Molevade, obrigada por estarem aqui conosco. Falam também, né, temáticas muito relevantes e excelentes reflexões, e agradece a participação de vocês. E a Marli Zafira também deixa um agradecimento super especial, Thaís, que acho que muito vai te orgulhar, né, dizendo que ela agradece o trabalho prestado pelo Instituto Jô Clemente. O filho dela foi atendido por 10 anos e se desenvolveu muito bem. E ela foi muito acolhida e orientada. Acho que esse é o depoimento, né, que a gente quer ter, né, e garantir para todas as crianças, adolescentes e famílias, independente de qualquer outra coisa. A Marilda Tormenta também fala, né, temos muitas estratégias, é importante socializar, divulgar e estreitar os vínculos com todas as áreas. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês, e a pergunta, então, é aquela sobre as possibilidades que vocês enxergam para a superação da violência intergeracional. Eu penso que nós temos que apostar em estratégias de prevenção, né? E quando eu digo estratégias de prevenção, é inclusive nos casos em que já ocorreram a violência, né? Justamente para pensar a não revitimização dessas crianças. E como eu falei, a necessidade, quando a gente vai falar de prevenção à violência, é de que essas ações elas integrem a própria criança, né, as famílias e também a rede de serviços. Se a gente olhar para a violência enquanto fenômeno, a gente está falando de um fenômeno que o tempo todo está mudando, né? Teve um comentário aí sobre os dados da vigilância. Hoje, se a gente tem um dado qualificatório, é graças ao CINAM, né? O Atlas da Violência começa a fazer a intersecção da deficiência e é a partir dos dados registrados no CINAM. Né? E aí é onde a gente começa, inclusive, a poder falar de quais as políticas públicas que a gente vai necessitar para superar a violência. Então, eu preciso notificar, porque eu preciso ter dados, né, para justificar novas políticas públicas. E conhecendo o fenômeno, eu consigo pensar estratégias de prevenção, né?
Então, por meio do brincar, como é que eu vou trabalhar ali os sinais de violência para que aquela criança consiga identificar? Como é que ela vai identificar qual é a rede de proteção que ela tem ao dispor dela? E isso, como rede de proteção, a gente fala desde as pessoas mais próximas, da família, da escola, do serviço que ela frequenta, né? Fazer as crianças conhecerem seus direitos. Então, hoje, por exemplo, culturalmente, ainda grande parte da população olha o conselho tutelar apenas como um órgão repressivo. E a gente sabe que ele não é, né? Isso dá um sinal para a gente também de onde a gente está falhando, vamos assim dizer, né? A gente precisa fazer esse papel também de ir empoderando as pessoas, né? Principalmente as crianças, né? Mudar este olhar para as crianças. Então, como eu falei, passar a enxergá-los como sujeitos de direitos e que, como tal, merecem e têm direito, né, a receber as informações de prevenção, o cuidado de prevenção, respeitando ali suas individualidades. Roberta? Obrigada pela pergunta. Acho que a fala da Thaís já foi bastante completa e sensível, né? Mas acho que é muito importante eu reforçar também sobre a questão do reconhecimento da violência, que eu comecei a minha fala falando disso, né? E para quebrar um ciclo, isso é muito importante também, né? A gente conseguir nomear aquilo como um ato violento, né? Então, isso que você vivenciou é uma violência e não pode ser feito com você nem com ninguém, né? Isso pode ter um impacto, né, nessa transmissão aí intergeracional, transgeracional, isso é um ponto muito importante. E também, né, na fala inicial da Thaís, eu acho que isso eu também falei, mas queria reforçar que as famílias, a criança, ela não pode ser olhada só como a criança, a gente tem que olhar a família, isso já é um passo, porém, muito além da família, né? A gente tem que pensar numa sociedade toda ajudando a sustentar aquele indivíduo. Então, eu penso que tudo que a gente está falando nessa semana segurança alimentar, aleitamento materno, a inclusão do pai, como ter relações mais saudáveis, né? A mesa de sexta, que também foi muito interessante sobre planejamento urbano, tudo isso que vai ajudar a quebrar esses ciclos. Ótimo, infelizmente, Luciano voltou para estar aqui conosco também nesse debate. Muito bom, Luciano, estávamos sentindo a sua falta aqui. Eu gostaria de retomar essa pergunta que o Cassiano fez e que a Thaís e a Roberta acabaram de responder, Luciano, que eu acho que talvez você possa complementar de uma maneira também bastante interessante, que é como a gente pode, quais são as estratégias, né, para que a gente possa superar a violência intergeracional. E aí eu já emendo com duas outras perguntas que foram específicas para você. Uma da Adriana Alvarenga, do Unicef, que pediu para você dar algumas dicas práticas sobre como os profissionais que estão nos serviços lidando com as crianças podem ter uma postura antirracista, e também da Mona Lisa Rodrigues, pedindo para você mencionar, né, o nome da pesquisa que você falou que foi realizada em 2021. Se você pode compartilhar conosco. Vamos lá. Primeiro eu peço desculpas, porque eu tô no Pará e aí, às vezes, a internet ela dá uma falhada, assim, mas eu tô aqui. Sobre a pesquisa, é o primeiro relatório sobre situação de paternidades negras no Brasil. E essa pesquisa, ela tá no site do IPEA, tá no site do Instituto Promundo e tudo mais, tá? Sobre a pergunta da Adriana, que eu adoro essa pergunta, porque ela ajuda a gente a pensar de forma prática, né? Primeiro, assim, se a gente fala... primeiro, eu aconselharia demais os profissionais da saúde, educação e assistência social a baixarem os materiais do PIA, que é o Primeira Infância Antirracista, que estão no site do Unicef. São materiais que foram construídos assim maravilhosamente, são materiais muito bons que ajudam esses profissionais a implementarem a prática antirracista no seu cotidiano.
Segunda coisa, quando a gente está falando da saúde, por exemplo, né, é como os profissionais estarão atentos ao fato de que crianças negras ou crianças indígenas têm algumas doenças ou comorbidades que são mais específicas. Por exemplo, crianças negras, né, elas têm a anemia falciforme, que é mais incidente em crianças negras. E como, por exemplo, já no processo de pré-natal, os profissionais poderão apontar isso para as mães e para os pais durante o pré-natal. Como isso também poderá ser olhado de forma mais específica logo nos primeiros momentos de vida dessa criança. Na assistência social, o quanto é importante a gente pensar em práticas interseccionais a partir de antirracismo, né? Desenvolver atividades no PAIF, no PAEF, que tenham como olhar, né, o empoderamento racial de crianças negras, trabalhar elementos de culturas que se conectem com esse lugar, fortalecer racialmente essas crianças e as suas famílias. Então, são todos pontos extremamente importantes para a gente poder atuar com essas crianças e as famílias de crianças negras. Por outro lado, quando a gente está falando da educação, colocar a Lei 10.639 em prática, mas, sobretudo, fazendo contação de histórias onde protagonistas dessas histórias sejam crianças negras, crianças indígenas, né, onde essas histórias sejam contadas de um lugar em que essas crianças se sintam fortalecidas e tenham referências, né, protagonistas negros e negras ou indígenas. Acho que é o momento, né, já passou do momento da gente poder trabalhar isso dentro das escolas de forma mais assertiva, mas também de pensar, né, ainda no ensino fundamental, que em todas as disciplinas a gente pode trabalhar educação antirracista. Todas as disciplinas. Não é só na aula de história, não é só na aula de artes, mas em todas as disciplinas a gente pode trabalhar educação antirracista. E que quando uma situação de racismo ocorrer, a gente precisa parar tudo para trabalhar sobre aquilo. E é trabalhar com todas as crianças esses elementos que são importantes e também com a comunidade escolar. Não existe uma escola antirracista onde o antirracista seja só um educador específico. A escola toda precisa ser antirracista. E sobre a violência intergeracional, né, a gente precisa trabalhar alguns elementos, que é o seguinte: primeiro, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de que o pai não tem que ser aquele agente externo que é o que dá limite. Né? Que eu quero dizer com isso? Né? É aquela história de que quando ninguém conseguiu, naquele momento, um processo de limite com aquela criança, alguém fala, vou chamar o seu pai. E o pai se torna aquele indivíduo quase externo ao processo de educação, que entra como o agente que vai dar o limite sempre para a criança, ou aquele que a criança precisa ter medo. Mas como a gente pode trabalhar o pai também como essa figura do afeto. E essa figura do afeto, ela pode trazer os limites de outro lugar que não seja por meio do medo. Outra questão importante é essa, é como nós que crescemos em ambientes muitas vezes relacionados à violência, né, onde a violência contra a criança era naturalizada e até mesmo banalizada, podemos alcançar outro lugar que seja por meio da pedagogia do afeto, pedagogia do cuidado, onde o limite onde os limites passem por esse lugar. Um desafio, mas tem um ponto que é super importante, que eu sempre gosto de trazer. Não adianta a gente também deixar as famílias no limbo, que não pode bater, ok, mas no lugar de não bater, o que essa família pode fazer? Eu acho que esse é o ponto, porque senão a gente trabalha numa perspectiva só do não pode, mas o que pode fazer no lugar disso? Né? Como é que eu aplico, né, o limite para a criança, porque o limite é necessário, né? O não à criança é necessário, faz parte do desenvolvimento infantil, né? Mas como eu trabalho isso com a família para que ela consiga colocar outros elementos que ocupem esse lugar do não bater.
Isso é super importante. Então, esse é um ponto que eu sempre digo, né? E não basta a gente também deixar algumas frases soltas no ar, né? A gente precisa trazer elementos concretos que ajudem a construir com essa família esse lugar do cuidado e do limite à criança. Então, esses elementos eles serão super importantes, porque senão a família vai continuar batendo, sim, porque esse é o único lugar que ela conhece de imposição de limite. Então, como é que a gente trabalha isso com as famílias também, para que essas famílias encontrem e alcancem esse lugar? Agora, volto a dizer, isso é um lugar de construção com as famílias. A gente também não tem o direito de trazer isso, jogar no colo da família e dizer agora faça assim. Mas é como é que eu posso construir isso com a família. Muito obrigada, Luciano. Acho que a gente já vai encaminhando, então, né, para as considerações finais, para despedir, né, dessa manhã tão rica, tão cheia de compartilhamento, de conhecimentos e também de muita experiência, né? Acho que é muito bacana que vocês trazem essa vivência, essa paixão, esse contato cotidiano com as crianças e os adolescentes. A gente tem uma última pergunta aqui no chat, da Yander Tristão, que ela pergunta, ela reforça a pergunta, né, Luciano, mas que eu acho que você já passou bastante, sobre o trabalho, né, como trabalhar o antirracismo na educação infantil. Então, se nas suas considerações finais você pudesse pontuar e reforçar o que você já trouxe, mas enfim, né, acho que isso serve para ela, mas serve também para os outros profissionais. A gente sente, né, que é uma grande... os profissionais, eles têm esse desejo, né, de saber mais, de aprender, de ter estratégias para lidar com essas questões que eles vivenciam no seu cotidiano, né, todos os dias, e precisam também estar fortalecidos e estar empoderados para trabalhar com essas crianças e com essas famílias, essas temáticas que são tão complexas e, como a gente disse, tão arraigadas na nossa sociedade. E linkando também, né, com a discussão de ontem da mesa de bem-estar, de cuidados, né, também olhar para dentro de nós mesmos, né, e nós mesmas, né, quais são as nossas referências, quais são os nossos pensamentos, as nossas estratégias, para que a gente também possa superar muito do que nos foi ensinado e muito do que nós vivenciamos nas nossas infâncias, né? Porque a gente tende a reproduzir o que a gente viveu e muitas vezes, como vocês já disseram aqui no chat, né, a gente já melhorou em muitas coisas, já avançou na nossa sociedade, mas a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Então, se vocês pudessem, né, fazer o encerramento, as considerações finais, 2, 3 minutinhos para cada um e cada uma, destacar o que vocês gostariam de deixar de recado ou de reflexão para todo mundo que está assistindo aqui, e mais uma vez agradecer a todo mundo que está com a gente até agora. Tá, então eu vou começar com esse ponto da educação antirracista. Primeiro, assim, acho que a gente precisa trabalhar muitas referências com as crianças negras. A gente precisa muito. Eu tenho um livro que é o Quinzinho, onde eu trabalho com os meninos muitas referências negras com eles, né? Então, e essas referências, o mais interessante é o seguinte, é que a gente vai apontando para outros homens negros que ao longo da história deram as suas contribuições, né, que vão desde o Cartola, né, passa por Marinheiro João Cândido, fala sobre Milton Santos, né, esse geógrafo que mudou a geografia mundial, né, e ele fecha falando sobre o pipoqueiro da porta da escola do menino, né, dizendo que esse pipoqueiro também é uma referência, né, e o quanto é importante a gente trabalhar com essas crianças dentro do ambiente escolar, mostrando referências que são referências importantes dentro do ambiente em que essas crianças vivenciam. E isso por quê? Porque toda referência que a gente tem, né, de pessoas negras ao longo da história, quem eram os homens negros que nos mostravam nos nossos livros de história da nossa infância? Eram homens negros escravizados. Essa era a única referência que a gente tinha. Ou homens negros que eram tratados socialmente de uma forma subalternizada. E aí, quando a gente traz essas referências, a gente mostra outros lugares. Outra coisa que eu acho importante, né, que é um vídeo que outro dia eu assistia no Instagram, que eu acho maravilhoso,
que é o seguinte: as crianças chegavam na escola e tinha um espelho, onde elas olhavam para aquele espelho e a educadora perguntava: o que você está vendo de bonito no seu rosto? E aí, quando essa criança não conseguia falar, a educadora dizia: seu sorriso é lindo, sua boca é linda, seu nariz é lindo, né? O seu rosto é muito bonito. A gente adora o seu olhar, porque o seu olhar, ele tem brilho. Ou seja, trabalhar isso é fortalecer a autoestima das crianças, sobretudo as crianças negras. E trabalhar a autoestima dessas crianças é super importante. Eu sempre brinco, e brincar, para quem trabalha com primeira infância e para quem é especialista em primeira infância, brincar é coisa séria, né? Eu sempre brinco dizendo o seguinte, que a minha filha, ela vai ter uma autoestima delirante. Por filha coloca um chinelo nos pés e vem para na mente e ela diz assim: olha papai, que lindo. E eu digo para ela: Laura, tá lindo esse chinelo nos seus pés. Nos pés de outra criança não ficaria tão bonito quanto nos seus. Isso é super importante, porque essa menina que em algum momento vai vivenciar, infelizmente, situação de racismo fora de casa, ela sai de casa entendendo que ela é linda, entendendo que todos os traços dela são lindíssimos. Mas quantas famílias não têm possibilidade de fazer isso no cotidiano, porque nem conseguem se olhar e se perceber como pessoas bonitas? Então, trabalhar isso nos espaços de educação é super importante. Trabalhar isso nos espaços da assistência social é super importante. E a gente vai precisar fazer isso. E a educação antirracista, ela passa por um letramento racial dos educadores. Não dá para um educador se considerar antirracista sem passar por letramento racial. Então, a gente vai precisar trabalhar esse letramento racial dos educadores para que esses educadores consigam implementar uma educação antirracista. Racista, ela é antirracista desde o profissional que está lá na portaria da escola, passando por todos os educadores, gestores, etc., até chegar a toda a comunidade escolar. E aí toda a comunidade escolar que eu estou falando é também a família, né? São todos os entes que passam por aquele espaço. Acho que a gente tem muito trabalho pela frente, mas acho que esse trabalho já começou e agora não dá para parar mais. E não é uma decisão do gestor ou da gestora que uma escola seja antirracista. É uma necessidade institucional e é imediata. Obrigado por esse espaço. Obrigado de novo por estar aqui com vocês nesse terceiro ano em que estou com vocês, né, nessa semana onde a gente discute a primeira infância. Obrigado por esse espaço, que eu acho um espaço tão caro e tão importante, tão necessário. Obrigado demais. Muito obrigada, Luciano. A gente que agradece e que bom que a gente conseguiu superar aí as barreiras tecnológicas para conseguir ter você aqui conosco. Gostaria de passar a palavra para a Roberta para fazer as considerações finais. Realmente é com muita gratidão, né, e alegria, apesar de ser um tema tão difícil, a gente está aqui, né, pensando nessa maneira de tentar seguir em frente, tentar pensar nas potencialidades, que são muitas, porque a infância é um tempo de vida, isso que eu queria reforçar, esse tempo outro que nos faz mover, que nos faz brilhar os olhos. Então, eu queria agradecer muito as falas tão bonitas e sensíveis do Luciano e da Thaís, me comoveram bastante. A fala da Raíssa também, queria pontuar que uma questão que a Raíssa colocou que eu acho que é essencial, que esse trabalho intersetorial é muito importante, chega a ser um obscurantismo, né? A gente achar que um saber vai abarcar tudo, mas como ela falou, a gente precisa olhar para a arte, para a cultura, e trazendo um pouco a fala do Luciano, realmente, né? A potência que tem os livros infantis. Então, eu já tinha dito a ele que o Quinzinho é um sucesso entre meus filhos, e como a gente consegue, né, pelo brincar e pela arte, dizer de uma maneira indireta, mas às vezes muito mais certeira sobre situações, né, muito complexas. Então, eu queria dizer sobre isso, que a infância não perde tempo, a gente tem que olhar cada vez mais precoce e cada vez a gente intervir mais juntos, né? Muito obrigada.
Roberta, nós que agradecemos, foi muito bom ter você, sua experiência, seus conhecimentos aqui conosco, e passo a palavra para a Thaís fazer as considerações finais. Bom, quero agradecer, foi excepcional para mim esse momento com vocês. Acho que a gente sempre aprende nessa troca, a gente não tem só o que contribuir com o outro, mas a gente também sai com um pouco de reflexão a mais. A gente sabe o quanto o trabalho com violência é um trabalho árduo, a necessidade que a gente precisa ter de entender que cada caso é único, que as necessidades de apoio, elas vão variar, né? Que a gente não deixe de olhar o contexto, que a gente não deixe de olhar para o potencial do nosso território, né? Acho que é algo que Raíssa e Roberta falaram, da necessidade de compreender que nenhum saber é único, né, para abarcar todo o fenômeno que é a violência, e queria reforçar algo também, que a gente possa ter o cuidado conosco também, enquanto agentes de cuidado, enquanto executores de políticas públicas, né? Afinal, a gente trabalha com temas muito sensíveis, muito complexos, então que a gente também possa ter este momento de reflexão e reconhecer os nossos limites, as nossas fragilidades, os bloqueios, os preconceitos que a gente tem em relação não só à deficiência, mas à violência como um todo. Muito obrigada, Thaís. Então, agora, né, faço o encerramento aqui dessa manhã super produtiva, que nos traz muitas reflexões, e agradecer muito, né, às especialistas e ao Luciano por estar conosco, por terem aceitado esse convite para compartilhar generosamente os seus conhecimentos e as suas experiências. Queria agradecer a minha colega Amanda, aqui do Núcleo da Primeira Infância, pela organização dessa semana, juntamente, obviamente, com uma equipe grande, com a comissão técnica, mas ela que estava ali passando mal para que todo mundo, né, entrasse, para que o link funcione, para que o layout esteja correto. Então, gostaria muito de agradecê-la. Agradecer a equipe técnica da SECOM, muito obrigada, pessoal, por tudo ter funcionado, né, para a gente, como eu disse, né, ter superado aí os desafios tecnológicos. Agradecer também a equipe do Unicef pelo apoio institucional, pela parceria, pela presença, Adriana, pelas perguntas. E, sobretudo, agradecer a todos os profissionais da rede municipal e também, eventualmente, de outras redes, né, da rede privada também que estejam aqui, que fazem o atendimento com as crianças e os adolescentes e que são, muitas vezes, a referência fundamental de milhões de crianças e adolescentes aqui na nossa cidade e também no nosso país. Né? Dizer que vocês, muitas vezes, mudam a vida, né, e são essa referência que faz com que eles superem situações muito desafiadoras, de muito sofrimento, e que a nossa sociedade, infelizmente, não consegue, muitas vezes, prover os direitos mais básicos para essas crianças e suas famílias. Esses profissionais que atuam, né, com muita competência e empatia, a despeito de todas as dificuldades que a gente conhece. Gostaria de convidá-los, né, a continuar acompanhando aí a programação da Semana Municipal. Hoje à tarde a gente tem uma mediação de leitura para a primeira infância na Biblioteca Hans Christian Andersen. Ela é necessário fazer inscrição prévia, vai ser às 14h, e a gente está tendo hoje também o seminário para profissionais da rede municipal, que se chama Dialogando com a Rede de Proteção das Infâncias e Adolescências, que está sendo realizado durante todo o dia de hoje no CEL da Freguesia do Ó, e que foi organizado e articulado pelos profissionais que compõem os comitês gestores regionais da primeira infância. Amanhã a gente tem um encerramento, ele é presencial, aqui no Cine Olido, e a gente vai fazer uma discussão sobre monitoramento e avaliação, sobre indicadores, sobre como que a gente consegue mostrar os resultados que a política tem alcançado, né, ao longo dos anos, e sobretudo no ano passado, no ano de 2023, e como que a gente consegue avançar ainda mais na leitura desses dados, com um olhar mais territorializado, para que a gente consiga focalizar, né, os territórios, as ações que precisam ser feitas para a superação das nossas desigualdades e das situações de violência que ainda permanecem na nossa cidade. Então, e a gente vai ter também a apresentação do balanço
municipal, né, o balanço do Plano Municipal pela Primeira Infância, 2018-2030, que acontece todos os anos, e é uma forma tanto da Prefeitura quanto de outros órgãos, né, e representações da sociedade, como o Legislativo, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, organizações que representam a sociedade civil, de contar um pouco o que tem feito em relação às metas e às estratégias que foram colocadas no plano e como que a gente está e quais são as perspectivas de futuro para que a gente possa ter ações cada vez mais efetivas e que sejam capazes de garantir direitos e proteger esses milhões de crianças e adolescentes aqui em São Paulo. Agradeço mais uma vez e conto aí com a participação de vocês nas outras atividades.